Explicando Espiritismo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, do senhor Allan Kardec. Hoje teremos a parábola A Semente da Mostarda, com a nossa companheira Lina. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine aí nessa jornada breve, né? Essa parábola do grão de mostarda, ela vem numa sequência de parábolas em que Jesus tentava trazer comparações para que os indivíduos que ouviam suas palavras compreendessem o que é esse reino dos céus. Porque Jesus uma vez afirmou, né? Meu reino não é deste mundo. Então, que reino é esse que não é deste mundo, né? Então, quando a gente vai analisar essa parábola do grão de mostarda, a gente traz essa questão da germinação das ideias. Não só das ideias, mas de tudo que se inicia como uma semente dentro de nós e que vai crescendo e se desenvolvendo. Então, a parábola fala: o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm anguiar-se em seus ramos. E essa parábola está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas, né? Então, quando a gente vai pesquisar a literatura que traz, né, a análise delas, tem muito espírita que escreveu sobre isso. E tem muitos textos muito bons, né? Um dos textos, que é de Terezinha Oliveira, no livro Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre, ele fala desse poder germinativo das ideias, de como uma ideia plantada pode germinar e crescer dentro da nossa mente, né? Então, ela vai falando em nossa mente, por associação das ideias, uma coisa vai puxando a outra e vai desenvolvendo raciocínios e direcionando atividades. Então, ele fala que a gente, quando a gente recebe uma ideia espiritual, se a gente abre brechas, irriga ela, cuida dela, ela desenvolve essas qualidades em nós. E a gente pode desenvolvendo essas potencialidades. E a partir daí, os mensageiros divinos vão podendo utilizar nós para disseminar essas ideias. Ela traz mensageiros divinos que querem fazer o bem sobre a terra, mas precisam de quem se lhes faça intermediário da ação material. Passam a encontrar na mente e coração dessa pessoa a sintonia necessária para ali construírem os seus ninhos, verdadeiros redutos de vida e amor, a beneficiarem toda a humanidade. Eu gosto muito dos textos de Terezinha Oliveira, eu acho ela muito amorosa. Eu não conheço a médium em si, mas os textos que eu leio dela, eu acho que emana muito amor, né? Então, o Schutel, em outro texto, diz o quê? Que é o reino dos céus dentro da alma humana, acontece como a germinação da semente. Então, sem o trabalho da semente, que uma semente para germinar precisa de um solo fértil, precisa ser regada, precisa depois do sol, né, para se virar uma árvore, tem todo um cuidado. Então, sem o trabalho da semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que podemos proporcionar, isso é importante, porque nós podemos encontrar diversos empecilhos para trabalhar na seara de Deus e para trabalhar essas ideias dentro de nós. Mas o poder da vontade é um poder que não há quem vença, né? Então, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa e do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pode mostrar tal como é, assim como mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. E é interessante que todos os textos que eu trouxe, que eu li, né, que eu encontrei espíritas, e que trouxeram uma análise dessa parábola, se fala dessa vontade, se fala da germinação da fé e se fala muito do estudo. E como o estudo fortalece esses quesitos dentro de nós. E aí vai para o meu analista de parábolas favorito. Ele tem um livro publicado que fala das parábolas, que é Rodolfo Caligares. Eu gosto muito das análises dele, eu acho ele é muito feliz nas análises que ele faz, né? Então ele traz essa parábola como a implantação do reino dos céus na alma humana, tá?
Então, o que é isso? Para a gente absorver realmente a mensagem de Deus, demora um tempinho para a gente receber essa mensagem. Às vezes a gente já é algum tipo da religião, seja espírita, seja outra religião, porque não é só espírita que recebe esse reino do céu, né? Mas às vezes a gente já é espírita até há um tempão, mas a gente sabe que foi um determinado momento, às vezes não sabe exatamente onde, mas sabe que foi nessa maturação que a gente passou a compreender realmente a mensagem do Cristo. Que a gente, quando era imaturo, não compreendia verdadeiramente essa mensagem. Então, a implantação real dessa semente no solo fértil. Aí eu lembrei daquela que traz que a semente vai ser plantada nos espinhos, na pedra, né? Do semeador, né? Então, esse solo fértil é justamente quando a gente recebe verdadeiramente o significado do reino de Jesus, de Deus, que Jesus pregava. E que ele mesmo dizia que os próprios apóstolos muitas vezes não compreendiam. Muitas vezes Jesus se retirava e voltava pensativo, triste, porque ele sabia que não era compreendido adequadamente, né? O próprio Judas, né? A traição que Judas fez foi na realidade uma tentativa de implantar o reino da forma como ele acreditava. Judas entregou Jesus porque ele não compreendia verdadeiramente de que forma era esse reino de Deus, e Jesus sabia disso. E muitos deles, a maioria deles, só foram realmente germinar essa semente depois que Jesus se encarnou. Porque a fé deles, no momento em que Jesus foi preso, o Calvário, todo aquele momento, eles abandonaram, porque a fé vacilou, né? Exceto João, evangelista, né? Então, o que a gente tem nessa análise? A assimilação do evangelho em espírito e verdade gera esse avivamento interior dentro de nós. E aí, a gente vai ter o que ele chama de incoercível impulso de ascensão. É inevitável, né? A gente vislumbra a ascensão espiritual. A gente sabe qual é esse caminho. Só que a gente ainda lida com nossas imperfeições. Então, a gente vislumbra o caminho, mas tem as imperfeições para trabalhar. Então, ele fala, embora permaneça imperfeito, nós vislumbramos as esferas superiores. Então, esse vislumbramento faz com que nós tenhamos o quê? Encorajamento e empolgação. E isso nos dá mais combustíveis que vão gerar forças para trabalhar no nosso crescimento. Então, como vencer sem desistir os nossos problemas morais? É esse desejo de ascensão, desejo de melhorar, de trabalhar para o bem, de crescer, de evoluir. Que a gente só vai realmente desejar e querer de verdade quando essa semente é plantada nesse solo fértil. E esse solo fértil é um momento nosso. Não é um lugar, né? Não é uma idade, porque cada um vai ter um momento mais cedo ou mais tarde dentro da própria encarnação, dessa plantação desse solo fértil, para a gente compreender realmente esse reino de Deus, né? E aí ele também traz a questão do estudo. Ele fala que o estudo e a pesquisa vão promover a dilatação dos horizontes de percepção nosso. E aí é que se produz a fé inabalável. Por que inabalável? Porque é baseada no conhecimento. É a que a gente chama de fé raciocinada. E então nós teremos o quê? Expansão da consciência espiritual. Então nós abrimos porta para que essa semente fosse plantada, nós aspiramos o crescimento, mas nós também buscamos compreender esse processo para a gente saber como lidar com essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E quando nós passamos a realmente estudar, a gente vê como ajuda mesmo. Não é só um ato intelectual, porque fica parecendo que é um ato de intelectualidade, uma coleção de livros que você lê. Não é isso. Você compreende melhor tudo que Jesus falava, principalmente Emmanuel, para mim, é um tradutor, assim, desse reino, dessas palavras de Jesus. Então, ele me ajuda a cultivar e adubar isso. Né? Então aí eu consigo muito mais estar vigilante, vigiando meus atos, meus pensamentos, para produzir o melhor.
Quando eu falo em vigiar pensamento, não é aquela música cuidado, cabeça com o que pensa, não é isso de você estar sempre se podando, não é, mas de você analisar do que você alimenta. Porque a gente alimenta muita coisa negativa dentro de nós. E aí, quando a gente aprende a se vigiar, a gente aprende a, poxa, esse pensamento negativo chegou. Não vou deixar ele ficar. Então, eu deixo ele chegar e passar. Porque não tem como não chegar, né? Então, ele traz isso. Então, a gente precisa do esforço de boa vontade para que a gente possa trazer realizações no campo do bem. E, a partir daí, buscar o aperfeiçoamento no dia a dia. Dia e noite, né? Porque também a gente, quando emancipa durante o sono, também pode buscar evoluir ou pode buscar frequentar locais que não são apropriados para nosso processo evolutivo. Então, quando a gente está nesse processo, ó, a semente foi plantada, eu começo a vislumbrar o reino de Deus, sabendo que eu sou imperfeita, mas aspirando a melhorar. Aí começo a estudar, a ler, a compreender esse processo para saber de que forma, de que estratégias eu vou lançar a mão para fazer o melhor. Aí a vontade fortalece, começa a trabalhar no bem. O que é que vai acontecendo? A gente vira ponto de apoio a outras criaturas. É isso o ninho da parábola. Dos pássaros vinham até essa árvore. Olha como essa árvore foi crescendo. E chegou um momento que você não está mais cuidando só de você. Você vira ponto de apoio para o outro. E aí, do nada, as pessoas, né, estão com problema, vem atrás de você, te procura, né? Então, a gente não pode pensar que quando as pessoas buscam a gente com seus problemas, isso é negativo. Isso é um sinal de confiança, isso é um sinal de que elas enxergaram em nós essa árvore onde elas podem construir seu ninho de aconchego, seu ninho de lugar seguro, de bons conselhos, sem julgamento, né? Porque ninguém gosta. Quem é que gosta de chegar e falar assim, não, eu vou conversar com fulana sobre esse meu problema, porque aí ela vai apontar o dedo pra mim, me julgar e me criticar? Ninguém, né? Então todo mundo sabe que quer encontrar no outro um ombro, sem julgamento, compreender e me ajudar a atravessar determinados processos. Cada um acho que pode lembrar de alguém que seja esse ponto de referência, né, na vida da gente. Então, aí o Francisco Lorenz traz um outro... É tudo, na verdade, muito semelhante. Eu não posso falar que são interpretações, uma interpretação ou interpretações diferentes. Mas cada um traz um pouquinho a mais. Eu sou fã de Caligari para análise de parábolas. Eu ainda não li nada além das análises dele das parábolas dele, né, do texto dele. Mas eu gosto muito de outras parábolas que eu já li, que eu já busquei, e ele, nesse livro, eu acho ele muito... Ele é muito sensato, ele sabe apontar, direcionar direitinho as coisas e me ajuda a compreender. Então ele fala, o Lorenz, que o espírito é semelhante a essa semente de mostarda, análise que ele traz interessante. O espírito em si é semelhante. Quando ele é criado, né, chega pequenino, é destituído de saber. Depois ele vai crescendo em sabedoria, através de seus esforços próprios, e após muitas existências físicas, que são as reencarnações, ele chega à grandeza espiritual suficiente para atingir o reino dos céus, isto é, aos lugares sublimados da vida espiritual. Então esse desenvolvimento da semente ao arbusto, para ele é a evolução do espírito, desde a sua criação até a ascensão maior espiritual. Então ele fala assim, com nossos esforços pessoais, através da prática do bem, das boas obras, dos bons pensamentos, chegaremos um dia à perfeição. E quando a gente vai trazendo essas análises, a gente vê como a força do pensamento é importante. Porque desde a primeira, de Terezinha Oliveira, a gente vai falando do poder da germinação das ideias. Então, em muitas leituras a gente vê que o pensamento, ele tem o potencial de tomar vida própria. A gente alimenta ele, começa a alimentar, chega uma hora que é ele que toma conta de nós. Então nós precisamos estar cientes da necessidade de alimentar o pensamento bom. Porque aí chega uma hora que essa vigilância não precisa ser tão constante, porque ele sempre vai tomar conta de nós. O otimismo, o bom pensamento, o buscar o bem,
né? Então, primeiro a gente traz para o consciente essa questão para ter essa disciplina, tanto verbal quanto mental. Então, é dentro dessa consciência, para que ele não, depois, de uma forma mais natural, automatize dentro de nós. Né? Então, ele fala em Divaldo Franco, em 2 livros muito legais, ele aborda bem essa questão do pensamento. No livro Trilhas da Libertação e no livro Temas da Vida e da Morte. Então, o hábito de pensamentos equilibrados gera controle do indivíduo sobre os apelos orgânicos. Ele traz, porque muitos dos nossos erros morais são apelos orgânicos. O apelo ao sexo desregrado, o apelo à bebida alcoólica, ao uso de drogas, à alimentação irregular. São apelos orgânicos, né? Então, ele traz que a gente precisa criar esse hábito de pensamento e se controlar em relação a isso. Primeiro, é um exercício. A gente consegue num momento, no outro não consegue, e vai se disciplinando. E isso vira um hábito. Então, a gente nem quer mais o que é desregrado, a gente não busca mais. Então, ele fala que a educação das emoções vai gerar fatores de saúde, que vão gerar o quê? Essa harmonia interior dentro de nós. Essa harmonia traz paz e traz confiança. Então, a gente vive com serenidade. Então, essa paz, essa confiança, essa harmonia não vai mais advir do que é externo, do que é um evento que está ocorrendo. Se hoje em minha vida eu estou bem financeiramente, eu não estou. Se hoje meus filhos estão em casa, não estão. Né? Então, apesar de qualquer acontecimento, você se mantém sereno, porque você compreende que isso aqui nada mais é do que uma passagem. Que todos os acontecimentos se desenrolam para no futuro ocorrer um bem maior. Inclusive, as doenças do corpo, os acontecimentos, os reveses, né? Da fortuna, tá? Então, tudo isso existe uma utilidade. É claro que quando a gente compreende isso melhor e a gente passa por isso melhor, as provas ficam mais suaves e duram menos, né? Então, ele traz como valioso auxiliar para educar esse pensamento a meditação. Nessa vida corrida que nós levamos hoje, né? Todo mundo trabalha tanto, corre para lá, corre para cá. Muitas vezes nós não paramos para efetivar isso. E a meditação vai ajudar a gente a equilibrar naquele momento o pensamento, a respiração. E a gente vai educando isso para que se torne um hábito também. No início é assim, eu vou marcar horário, vou lá. Daqui a pouco, naquele horário, você já sente a necessidade, já vira esse hábito, né? Então, dentro ainda dessa literatura, ele fala que as construções mentais formam ondas. E essas ondas vão gerar um intercâmbio, ou baixa ou alta frequência, né? Então, a gente vai ter emissão e captação de forças que são incorporadas à economia emocional. Então, se eu estou vibrando, né, numa frequência inferior, meu pensamento está vibrando numa frequência inferior, ele vai se juntar a outros pensamentos de frequência inferior. Então, eu já vou carregar também o que é do outro, além do que é meu. Mas se eu vibro numa frequência superior, numa frequência maior, então eu também vou me afinar com essa frequência maior. E vou conseguir absorver e colaborar para manter esse equilíbrio. Então a espiritualidade consegue atuar melhor nas nossas ações, a gente vira instrumento do Cristo, né? Então ele fala que quando o homem é esclarecido, ele vai selecionar as áreas de aspirações emocionais e pensamentos. Então, é o que traz do estudo, né? A gente precisa compreender isso como um mecanismo, o que são essas ondas mentais, como elas se processam, porque a gente já começa a vigiar e perceber que quando eu mudo essa frequência, as coisas vão se desenrolando de uma forma muito melhor para mim, né? Então, por isso que a gente traz essa questão do instruir-vos, né? Então, a gente vai atrair esses instrutores nobres e vai conseguir escutar as inspirações que eles nos trazem. Então, vira, uma bola de neve ascensional,
cada vez nós produzimos mais o bem, né? Então, eu trouxe um trecho muito interessante do Nosso Lar, que fala assim: é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Então, nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós lançamos no universo, né? Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais de mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, e causa e os efeitos, no lar universal. Nele, transforma-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. O pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, dos maravilhosos planos de intuição entre os seres de toda espécie. Então, o que nós cultivamos de pensamento vai reverberar em todo o universo. E a gente está contribuindo para o bem ou para o mal? Pensamento é uma onda, né? É uma onda. Observe as pessoas pessimistas como são. Tem gente que é assim, você pergunta assim, como é que tá? Tem gente que a gente até evita perguntar, como vai? Porque nunca tá bom. Bom de melhorar. Nunca tá bom, né? E aí, não, aí até numa coisa positiva encontra algo negativo. Eu buscar e acharei, né? Tá sempre buscando o negativo e só vai encontrar negativo. Então a pessoa nunca consegue estar bem. Aí aparece o adoecer psíquico, o adoecer orgânico. Tá doente aqui, cai ali, tomba lá, sofre um ato de violência. Atrai pra si tudo que é tragédia. Aí faz, não sei porquê. Tudo acontece comigo. Realmente não deve saber, porque se soubesse não cultivava esses pensamentos, né? E aí a gente senta, a gente conversa, a pessoa parece que ouviu, mas, né? Aqueles pensamentos negativos, às vezes já tem anos naquela trama ali, já tomou vida própria, já tomou conta do sujeito, né? Então ele fala, ó, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso, nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar qualquer elemento do mal é construir base segura para os nossos próprios perfis. Se a gente sabe que o processo de obsessão se dá por sintonia espiritual, a gente mesmo que vai colaborar para que esses processos se instalem. Então você vê que tudo está muito ligado aqui. Essa semente que você planta, né? E aí eu tava lembrando assim, a gente quando quer uma planta bonita, uma árvore bonita, um jardim bonito, um pomar legal, quanto cuidado a gente tem que ter? É regar, é garantir que o solo tenha a acidez adequada, a alcalinidade adequada, é sol, é o lugar certo de cada planta, que tem sombra, que não tem, a quantidade de água, tem planta que é muita água, tem planta que é pouca água, não é isso? É. Aí repare, uma erva daninha para crescer como é. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Toma conta. Tem um tal de um dandá que dá umas batatas debaixo do solo e tchá, se espalha. Não é verdade? É. Você arranca por cima, ela tá lá embaixo. Nós cultivamos dandá. Não é dandá que chama? É. Acho que é dandá. Capim Dentro dandá. de nós. A gente vai pro centro, a gente lê literatura que nos deixa um espírito mais elevado, isso aí é ok. A gente tá regando as plantas bonitas. Mas o dandá tá ali por dentro. E a gente só tira ele superficialmente muitas vezes. Não arranca pela batata, né? Não peneira a terra para plantar, né? Então, porque como estamos num mundo em que prepondera, né? Não é que o ser humano está condenado a isso, mas nesse planeta se prepondera esse tipo de energia de baixo teor vibratório, então a nossa tendência, que a gente também tem esse teor, a gente está aqui por causa disso, a nossa tendência é mesmo deixar esse dandá tomar conta. E tem gente que ainda faz o seguinte, deixa esse dandá aí, minha árvore está aqui, cresce no meio dele, e nem se preocupa em podar.
né? Mas a gente sabe que muitas vezes a erva daninha sufoca a planta que a gente quer que dê bons frutos. Não é verdade? Então a gente vai deixar chegar a esse ponto? Não. Então, o que a gente se permite pouco, muitas vezes depois vira algo que de difícil controle. Se você vai plantar e sabe que na terra você precisa, tipo, peneirar para não ter o dandá, tá? Na terra vegetal, né? Aí, digamos, você vai peneirar. Aí você fala, não, depois você surgir, eu começo a tirar. Você não previne. E aí você fala, acha que vai tirar, mas ele se reproduz numa rapidez. E você não consegue mais controlar. É super mais difícil quando a gente deixa crescer, germinar a ideia do mal, para depois tirar. Então, é muito melhor que dentro desses pensamentos, quando surge, ai, eu vou ficar doente, ai, eu vou perder o emprego, ai, que a gente entregue nosso destino à mão do Criador, confie, ore, peça orientação e serenidade para não, se acontecer algum desespero, mas não ficar na expectativa do negativo, que é o que está acontecendo muito no nosso país, porque tá no país e no mundo, né? Por causa da crise, aí todo mundo fica naquela pessimismo e negativismo o tempo inteiro. Então a gente precisa plantar boas esperanças para que essa esperança e essas boas ideias germinem. Porque o dandá já está plantado aí, né? A gente acaba captando. Não precisa nem plantar. Não, ele nasce, né? Ele brota, né? Brota, né? E outras ervas daninhas também, né? E a gente acaba captando essas ideias, mesmo sem querer. Então, olha o esforço que a gente tem que fazer para manter bem bonitinho aquele pezinho de árvore frutífera que a gente quer. Eu vou botar figueira, embora que não tenha, só para comparar com a parábola de Jesus, né? Então tem que cultivar, para depois de um tempão, olha, o que a gente faz com o vegetal? Planta a semente, cultiva, um tempão depois é que ele vai produzir o alimento. E aí a gente consegue usufruir do que a gente plantou. Às vezes só a próxima geração, como é no caso da tâmara, né? De algumas plantas. Então, essa paciência de ser vigilante para manter essas árvores frutíferas é que a gente precisa. Porque a gente começa a cultivar, aí daqui a pouco se distrai ali com a erva daninha, esquece a plantinha que a gente estava cultivando e deixa ela morrer. Aí tem que plantar tudo de novo, bota água em excesso, não bota água, esquece de dar água, né? Então a gente não rega adequadamente essas ideias. Então esse alimento, né? Como ele fala, como a gente tem que alimentar nossas ideias, como a gente alimenta nossos próprios filhos. A gente vai dar o que para os nossos filhos? Que tipo de alimento a gente dá? A gente quer o melhor para eles e o mais saudável. Então, para a nossa mente também, a gente tem que dar o que é mais saudável. Então, ele traz, em Temas da Vida e da Morte, Divaldo traz, cumpre ao homem esclarecido selecionar as áreas de aspiração emocional e os pensamentos que atraiam os nobres instrutores que os erguerão as cumeadas da sabedoria e os remansos de paz íntima, com um prenúncio da felicidade que os aguarda. No universo de vibrações, onde pululam ondas, mentes, ideias e aspirações, cada ser se imantra a outro de teor equivalente. Imantar, o imã, né? Atrai, tá? Então, propiciador de inevitável intercâmbio espiritual. Então, o intercâmbio existe inevitavelmente. Nós estamos o tempo inteiro em intercâmbio espiritual. Só que aí a gente precisa selecionar que tipo de intercâmbio a gente quer. Com que tipo de espírito nós queremos manter? Com que tipo de pessoas? Porque a gente também intercambia esse tipo de vibração com os encarnados. Quantas vezes você vai enfrentar uma determinada situação e antes dessa situação ocorrer, você já está imaginando você brigando com alguém, né? Um processo assim de disputa, de discussão, já imagina, não, se fulano vier dizer isso, eu já digo isso, aí já começa, cria aqueles pensamentos de discórdia, de disputa, já vai preparado para a briga, e aí, realmente, se você vai com essa energia, quando a gente já vai armado. E você já está alimentando tanto aquilo ali no pensamento, às vezes você chega lá, não acontece nada disso, mas seu pensamento já te desgasta tanto.
já se estressou, já perdeu a saúde, o estômago já não tá bem, o fígado já foi lá para baixo, né? Porque a área da raiva é o fígado, né? Então a gente alimenta isso. Ah, não, eu vou. Mas se fulano você nem conhece, às vezes já tá criando briga à toa, né? Começa a imaginar situações. Eu falo que às vezes a gente transforma nossos pensamentos em novela. Começa com uma coisinha, aí vai, não, e se isso acontecer, e se isso, aí vira uma novela, capítulo, né? Então a gente precisa estar vigilante nisso. Então, em nosso lar a gente tem novamente o pensamento em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Então, às vezes, repare, a gente vem de outra vida em que a gente cultivava determinado tipo de pensamento negativo. E a gente, às vezes, nasce em outro lado do mundo para poder se afastar daqueles comparsas, né? Daquelas pessoas que estavam envolvidas nisso. Mas a gente, às vezes, insiste tanto em vibrar naquela sintonia que o que acontece? A gente atrai de longe aquelas pessoas. E aí volta a cair nas mesmas malhas. Nós somos teimosos. A gente faz todo um planejamento para vencer, mas fica preso naquelas coisas, eu falo assim, ó, no que é pequeno. A gente se prende no que é pequeno, porque o reino dos céus é a árvore, que é grande, que o pássaro faz ninho. Então a gente tem que ser referência disso, de ser um ninho, de ser acolhedor para o outro. Doar, a única coisa que a gente pode doar, eu ouvi isso de quem? Eu não sei se foi de Edivaldo. A única coisa que a gente pode doar sem ter é a alegria. Porque você pode estar triste, mas se você chega com um sorriso para alguém, a pessoa retribui com um sorriso. Então é algo que a gente pode doar mesmo sem ter. Que a gente possa sorrir mais, levar essa semente de amor, de esperança, de alegria, de felicidade, porque as pessoas estão precisando e nós estamos precisando também. Isso cria uma pergunta. Boa noite a todos.